Instagram. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Aqui quem me fala é o Zaque Vícios, palestrante, coach, com formação em PNL. E hoje nós estamos aí trazendo um clima aí mais gostoso, o despertar da consciência. E o que seria o despertar da consciência? O autoconhecimento. E que ele acontece quando nós estamos mais conectados com o nosso eu interno, que acontece quando nós nos permitimos refletir sobre nossos atos, sobre as nossas qualidades, sobre os nossos defeitos. O autoconhecimento, o despertar da consciência faz com que nós atingimos ápices que antes não atingimos, atingir um espaço que a maioria não consegue conquistar. Concorda, Eliana? Concordo. E hoje, né, a gente está ouvindo muito aí nas redes sociais, vendo muita coisa sobre expansão de consciência, muita coisa bacana que vale a pena a gente acompanhar, mas tem algumas informações distorcidas também. A gente precisa ter um olhar mais aprofundado, mais criterioso nessa busca pelo conteúdo, para a gente também não estar agregando para si conhecimentos superficiais. Então, o processo de expansão de consciência envolve, como o Zaque falou, essa consciência de si e essa relação sua com o mundo, com o meio ambiente, com as pessoas, com os animais. E como não falar de expansão de consciência sem falar da nossa relação com os alimentos que ingerimos, né? Então, hoje à noite a gente vai tratar desse assunto amplamente, no sentido de que algumas crenças que foram aí divulgadas, correlacionadas ao longo do tempo, dos últimos tempos, né? E a gente fez uma pesquisa mais profunda acerca desse assunto para que a gente traga uma coisa bem bacana, bem sucinta, porque em 1 hora de live não dá pra gente falar, claro, tudo sobre isso, mas a gente precisa, e a gente vai fazer isso aqui, trazer de uma forma sucinta para que você saia daqui compreendendo esse poder da expansão de consciência, né? O que é essa expansão de nós mesmos. E a gente vai falar dessa expansão no mundo corporativo, a gente vai falar dessa expansão com relação à nossa família, aos nossos amigos, aos nossos colegas de trabalho, não é, Zaque? Sim, com certeza. A expansão de consciência é o exato momento em que você reconhece que existe um propósito maior. Não simplesmente se divertir. As pessoas pensam assim, não, é final de semana, é férias, é me aposentar. As pessoas estão o tempo todo buscando meio de procrastinar. E até um amigo meu estava conversando comigo hoje, ele estava falando assim, você sabe a data, o dia da procrastinação? Não sei. Aí ele falou assim, é o final do ano. É quando todo mundo promete algo e ninguém cumpre. A procrastinação está ali naquele dia ali. Então, quantas vezes você fez promessas para você, fez promessas para as outras pessoas e não cumpriu? Quantas vezes você lançou essa energia para fora de você mesmo, não cumprindo com seus ideais e mostrando para você mesmo que você não é capaz de conquistar? A energia que nós emanamos para o universo, ela sempre retorna, tanto a favorável como a negativa. Se você o tempo todo está plantando coisas negativas, lançando sementes negativas para o universo, elas estão trazendo para você. E quando você tem trazido energias negativas para você, o tempo todo você está ligado na notícia ruim, está ligado na notícia pessimista, está o tempo todo buscando catástrofes para poder contar e divulgar ainda mais para o universo sobre catástrofes, coisas ruins, coisas péssimas que aconteceu comigo. E aí, o que você está fazendo? Você está atraindo mais isso para você. Quando você começa a focar a sua energia, a sua positividade dentro de coisas boas, olha, você viu o que aconteceu? Isso aqui, fulano de tal, ele comprou um carro zero, você comemora com ele. Ah, fulano de tal conseguiu um emprego, você comemora com ele. Olha, teve uma vitória. O seu cérebro entende que é aquilo que você deseja tanto para a pessoa como deseja para você, o melhor. E aí você vai começar a atrair energias positivas para você. Olha, no final, o universo ele é feito de energia. Tudo que é matéria aparentemente sólida é energia. Ela só está vibrando em diferentes velocidades, frequências.
Então você é uma matéria assim sólida porque está vibrando um pouco mais lento. E quando você vibra mais rápido, essa matéria se muda de posição. Você olha a água, você pega a água, coloca numa leiteira, coloca ela bota o fogo lá e deixa lá ferver. Quando você vai ver, ela vai se transformando em gás. E depois ela retorna novamente quando chega atinge o céu, lá se resfria, ela volta em forma de água novamente. A energia é o constante transformar. Nós estamos o tempo todo nos transformando. E qual a energia que você está mandando para o universo? Qual a energia que você está mandando para o universo, Adriana? As melhores possíveis, né? Afinal de contas, quando a gente expande consciência, a gente traz esse olhar para nós mesmos e a gente começa quando a gente expande consciência, a gente sai do piloto automático. Observe, a maioria das pessoas, o que a gente vê? Elas trabalham de segunda a sexta, de 8 às 18, quando chega nas sextas-feiras já vão trabalhar eufóricas, né? Algumas vão trabalhar até muito alegres porque é o último dia da semana de trabalho. Aí dali elas saem para o famoso sextou. Chega no sábado, se tiver que trabalhar, trabalha meio período ou não sei, depende da escala de cada um. Aí ela vai continuar comemorando o final de semana. Quando chega no domingo vem aquele rebaixamento de alegria, porque ela sabe que na segunda ela vai ter que trabalhar, e isso as pessoas se repetem gradativamente. Isso a grande parcela, mais de 90% da população fazendo tendo esse mesmo comportamento. Quando você tem uma expansão quando você começa a trabalhar a sua expansão de consciência, você sai desse piloto automático e você é aquele peixinho fora d'água mesmo. É quando todo mundo está indo em favor da maré, você está remando contra a maré. Então, para você, aquelas distrações no meio de um monte de gente já começa a ficar estranho. Meu processo de expansão de consciência foi tremendo, e não foi para mim só. Todo mundo que eu tenho contato, que está nesse processo de expansão, sempre que uma mente expandida, ela jamais retorna ao tamanho normal, né? Como diz o nosso Einstein. Mas assim, quando você começa a evoluir, né, expansão, mente expandida é uma evolução mesmo, essa evolução é física, é mental, é espiritual, é emocional, você começa a não querer fazer parte de grupos, não desses grupos que fazem sempre as mesmas coisas. A gente começa a buscar outros resultados na vida da gente. Isso é que faz de você uma mente expandida. Aí você pode me perguntar, Eliana, mas você está dizendo então que as pessoas que fazem essas mesmas coisas, que vão trabalhar de 8 às 18 e tal, quando chega na sexta-feira comemora porque é o último dia de trabalho da semana e passa o final de semana no domingo à tarde, estão tristes. Essas pessoas não estão expandindo consciência? Então, sim. Todos nós estamos aqui para expandir consciência e estamos nesse processo. Acontece que umas pessoas avançam o processo mais rápido, expandem mais rápido e a outra está no momento dela. No mundo corporativo, isso é extremamente perigoso. Por quê? Porque quando você começa a expandir consciência, você é aquele colega chato, você é aquele líder que normalmente vai chamar a equipe para o contexto mais humano. Alguns colegas não gostam, então durante algum tempo quando eu estive liderando e eu iniciei esse processo de expansão de consciência no trabalho também, e aí eu era tida com, a senhora facilita muitas coisas, porque eu comecei a entender que quando você expande consciência, você começa a entender o comportamento, por que essa funcionária, essa colega está agindo assim, comigo e com os colegas. Isso diz respeito a mim ou diz respeito a ela? E eu procurava compreender. Quando você procura compreender o comportamento do outro, as relações elas se tornam menos conflitantes, elas se tornam menos, como é que eu posso dizer? A comunicação no trabalho torna-se menos agressiva e o ambiente fica mais harmonioso. Claro que tem aqueles do contra, né, que vai dizer, a senhora é muito boazinha, passa a mão pela cabeça. Não é isso, é porque você começa realmente a entender que não vale a pena conflito, que não vale a pena briga, né? Que vale a pena sim você tomar decisão, tomar atitude quando tiver que tomar, mas tudo de maneira muito mais assertiva quando você tem uma consciência expandida, né, Zac? Nós sabemos que nós somos aquilo que comemos, bebemos, ouvimos. Então, quando você está ali repleto de alimentos ruins, calóricos, cheio de gordura, muito açúcar, o que você está gerando dentro do seu corpo?
Qual a energia que você está gerando dentro do seu corpo? É uma energia pura, uma energia boa? Nós falamos sobre alimentos sem agrotóxicos, nós falamos de alimentos sem algo ali que possa estar contaminando. E para que é isso? Para você poder ter um organismo mais limpo. Você bebe uma água, você bebe água direto da torneira, aquela que foi tratada pela Sabesp, ou você compra água mineral, uma água assim mais pura. Por quê? Porque parte do seu corpo, 80%, 70% do seu corpo é água. Então se você começar a tomar uma água que é ruim, provavelmente seu corpo vai funcionar de forma ruim. Como acontece com um carro. O seu carro, ele vem com manual de instrução, e dentro desse manual de instrução, ele diz assim, ó, você tem que colocar o óleo sintético, X não sei o que, tal, que é o ideal para esse veículo. Gasolina, eu vou colocar a gasolina mais barata, aí tá cheia de água lá no posto, lá, né? Já está misturada com alguma coisa, e aí quando você vai ver, ela não está dando não está queimando de acordo, não está tendo realmente o resultado que esperava. Você não tem economia, você acaba não usufruindo na totalidade, além de estragar o motor do veículo com aquela gasolina de má qualidade. O que você tem se alimentado? Com o que você tem colocado dentro da sua casa? Os laticínios. Aí você se preocupa assim, poxa, eu tenho que passar o protetor solar o tempo todo para me proteger contra o câncer o câncer de pele. E aí você se preocupa muito com isso. Mas quando você vai ver, você tem alimentos altamente que causam cancerígenos, que vão causar um câncer em você de qualquer forma. Então, por que você cuida de uma parte e de outra não? Por que você negligencia a sua saúde? Quando nós compramos um veículo, você compra um veículo, de repente não tem um manual de instrução. É um veículo usado e tal, mas você pagou um certo dinheiro e você valoriza ele. É o que você faz? Eu vou ver especificações na internet, eu vou pesquisar no Google qual que é a melhor gasolina, o que eu posso colocar para melhorar ele, quanto tempo eu troco o óleo, tudo, quanto tempo tem que fazer manutenção, e você está preocupado com o veículo, que você amanhã está com ele hoje, daqui 10 anos você troca, daqui 5 anos você troca, daqui 1 ano você troca, e aí não tem. E o seu corpo que você não troca? O seu corpo você não troca, o seu corpo mantém-se o mesmo corpo. Então, de acordo com a energia que você está colocando dentro do seu corpo, é como ele está produzindo. O seu corpo está produzindo da melhor forma possível? Você tem tido ali realmente a dinâmica de queimar algumas calorias, fazendo atividade física? Tudo aquilo que você está propondo para o seu corpo, ele está devolvendo para você. Então, quando eu estou no sedentarismo, aí começo a ficar obeso, começo a ter uma gordura mórbida, de repente eu consigo, eu vou operar, vou fazer uma cirurgia, mas será que a cirurgia é a melhor solução? Tudo é energia que você está trazendo para você, como eu comentei. Energia, nós somos movidos com energia. E a energia que você manda para o seu corpo é o que retorna. Nós somos o que comemos, o que bebemos e o que ouvimos. E o que você tem ouvido, igual logo no início eu comentei? Só notícias ruins? Você só tem dado ouvido aquilo que não presta, aquilo que não te traz nenhum crescimento, nenhuma expansão? E afinal, por que eu estou nesse mundo? Você imagina, por que eu estou nesse mundo? Eu estou nesse mundo aqui para curtir a vida doidado? Eu estou nesse mundo aqui para festejar, para zoar, bagunçar, estragar meu corpo? Tem um versículo bíblico que fala assim, que aquele que destruir meu templo, eu destruirei. E na Bíblia mesmo diz que nós somos o templo e a morada do Espírito Santo de Deus. Tá? E aí você olha assim, quando nós destruímos o nosso corpo, nós nos permitimos morrer aos poucos. Como você tem cuidado do seu corpo? Como você tem cuidado dessa massa de energia que forma você? Né, Nena? Exatamente. Uma mente expandida, ela entende que corpo, mente e espírito andam juntos, né? Não tem dissociação. A gente chama que de triângulo do sucesso. Então, para você estar em equilíbrio, a mente expandida ela vai entender que um corpo obeso é um corpo doente, ali tem células inflamadas. Todas as células do obeso estão inflamadas, né? Não adianta a gente dizer que não. Então, ali não tem o processo de expansão de consciência, tá havendo, porque todos nós estamos nesse processo evolutivo, mas é um processo de expansão, mas esse despertar, de fato, ainda não se deu por conta do corpo que está em desarmonia com a mente e o espírito.
Eu trouxe aqui uma citação, eu vou pedir a permissão de vocês para ler, porque é uma citação, eu quero ler na íntegra, né? Não é um texto, não é uma frase dita por mim, é um texto dito por Hipócrates, que é o pai da medicina. E ele falou assim, observem bem o que ele disse. Todos nós temos um médico dentro da gente. Devemos apenas auxiliá-lo em seu trabalho. O poder natural de regeneração interna é a maior força que temos para retornar à saúde. A nossa alimentação deve ser o nosso medicamento. O nosso medicamento deve ser a nossa alimentação. Porém, comer quando se está doente é alimentar a doença. Então, hoje a gente estava assistindo, hoje não foi aqui um documentário falando sobre o jejum, né? E por que a importância do jejum, e vários especialistas, não só do Brasil, mas de outros países também, trouxeram, e filósofos falando a respeito do assunto, e ele trouxe o seguinte, um dos pontos mais cruciais ali é o seguinte, que foi até Dr. Juliano Pimentel que falou. O jejum, ele auxilia para essa abertura, para essa expansão de consciência. Quando você está em jejum, você está dando tempo da sua célula regenerar, inclusive suas células nervosas, para você ampliar mais essa consciência e observar mais. É como se você entrasse num estado contemplativo. Então você, como eu falei no início, não age mais no piloto automático, você vai entender a razão das coisas, o porquê das coisas. Despertar de consciência é isso, é você não parar, por exemplo, um colega do trabalho dizer algo a você que pode ser até parecer ofensivo, é uma reatividade dela, é uma agressividade dela, do comportamento dela, e você tomar isso para você e você rebate na mesma moeda. Uma mente expandida, ela não age assim. Imagine Jesus Cristo lá, há não sei quantos anos atrás, se ele fosse rebater a tudo que fizeram com ele. Mente expandida é isso. Mahatma Gandhi, Buda, são grandes personalidades de mente evoluída, de mente expandida. Eu quero que vocês parem e observem o peso, né? O físico dessas pessoas quando elas se tornam iluminadas. Observem que segue o mesmo padrão. Gente, essa questão da alimentação, do jejum é algo muito sério. Infelizmente, a gente vive numa cultura que está o tempo todo induzindo a gente aos fast food. E isso nos impede de abrir a mente, abrir esse terceiro olho que nós temos aqui, que é o chakra frontal, para essa expansão de consciência. Quando você abre esse terceiro olho, você começa a entender que muita coisa do que é fornecido para você, existe um esquema ali por trás, malicioso, para que você continue se alimentando errado, continue assistindo as coisas erradas. Esse documentário mesmo está disponível no YouTube. Eu até comentei na hora que a gente estava assistindo, eu disse assim, poxa, uma preciosidade dessa, uma joia rara dessa, tá aí no YouTube, mas as pessoas sentam a televisão no domingo para assistir 3 horas de programa de entretenimento que não está agregando nada na consciência dela, não está ajudando em nada nela se tornar uma pessoa melhor. Sai dali às vezes muito pior do que quando começou a assistir, porque vem as notícias ruins. Não é que você vai viver num mundo isolado. Se você gosta de ver a notícia ruim, tudo bem, é um direito seu, mas assim, a mente desperta, ela não tem mais, isso aí não faz mais sentido, essas coisas deixam de fazer sentido, né, Zac? Sim, com certeza. Se nós pararmos para pensar na energia, como ela está se transformando o tempo todo no universo, eu tinha comentado da água, que você ferventa a água e ela se torna ali um vapor. A mesma coisa acontece quando ela cai com forma de chuva. Ela caiu com forma de chuva para molhar a terra, para trazer ali um crescimento aos nossos alimentos, e de repente a água que sobra, ela vai descendo rio abaixo, e ela atinge o rio, atinge os mares, e ela tá no seu percurso, vem o sol aquece aquela água do mar, ela se torna em gás e vai até o céu, aonde ela chega lá, se condensa e cai em forma de chuva novamente. Você olha, a chuva, o ciclo da chuva, a vida não é diferente. Um versículo bíblico diz assim, que quando um homem dorme no Senhor, ou falece, ele faz o quê? Ele simplesmente, ele falece, a sua carne volta para a terra e o seu espírito
volta a Deus. Como a árvore frutífera, que ela cai as folhas da terra, vem e fertiliza a terra, como as frutas, que a semente cresce e dá outras árvores, e o ciclo continua. Então nada se perde, tudo se transforma. A energia muda, mas ela volta sempre renovada. Então, como você entende esse universo? Como você tem entendido isso? Nós somos seres espirituais tendo experiências carnais. Então nós estamos aqui neste mundo com um propósito maior, como eu disse no início. Qual o propósito maior? O propósito maior é crescimento, expansão de consciência. Compreender mais o ser humano, compreender as pessoas, compreender como tudo funciona. Então, se você olhar ali na filosofia espírita, nos evangélicos, nos católicos, todos eles mostram que nós estamos aqui de uma forma ou outra para evoluir para o melhor, evoluir para o crescimento como seres, para se tornarmos um ser de luz, para tornarmos uma pessoa mais abençoada, abençoadora e abençoar. Até inclusive agora nós estamos falando muito sobre gratidão, o tempo todo o pessoal fala sobre gratidão, gratidão, gratidão. Mas o que seria gratidão? Um estado de evolução? Você ser grato por aquilo que você tem, grato pela vida que você tem, grato pelas pessoas sobre a sua volta. Como você tem levado a sua vida? Você simplesmente está no festejar, no correr para baixo para cima e nada de buscar um conhecimento maior? Como você está, Eliana? Eu estou na mente expandida. A mente expandida é a mente que foca no presente, né? É a mente que a gente não vive aleatoriamente. A mente, quando ela não está desperta, ela vive aquela música, um trecho daquela música: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não deixa minha vida me levar, não. Sou eu que conduzo a minha vida. Nesse barco aí, o comandante sou eu, a vida é minha. Então, despertar de consciência é você entender que essa existência é sua e é única. Não tem ninguém que vai viver a sua vida e não tem ninguém que vai existir para ocupar o seu lugar. O seu lugar é único. Então, nós somos seres únicos e é assim que a gente trata os nossos clientes, como pessoas únicas. É assim que a gente trata os nossos amigos, quando a gente está com expansão de consciência. É assim que a gente trata o nosso funcionário. Então, a gente entende que cada um vai estar no seu momento, né? E que cada um, e a gente, claro, vai trabalhar, favorecer que essa pessoa queira buscar também esse processo. Por que a gente está falando tanto da alimentação, né, gente? Isaac trouxe um ponto aí que foi crucial, facultativo nesse conteúdo. O alimento ele está diretamente relacionado à sua energia. Então, alimentos muito cheios de carboidrato, ele impede sua mente de ficar desperta. Por quê? Porque o açúcar, quando você consome muito carboidrato, você sente pesado e aí você vai dormir. Você vai dormir. Quando você está dormindo demais e a mente desperta, inclusive ela fica mais criativa, ela fica mais antenada, ela fica mais ativa, né? Porque ela começa a produzir, o cérebro começa a produzir novas sinapses e sinapses saudáveis. Então você vai querer buscar mais do que é melhor e menos do que é pior. O que é que a mente desperta faz com a vida da gente? Melhora a nossa relação com a família, melhora a nossa relação com o meio ambiente. A gente aprende a olhar, quando a gente tem a mente expandida, a natureza com outro olhar. A gente, por exemplo, olha o lixo que a gente está gerando, o que a gente está fazendo, qual a consequência de um papel na rua quando a gente joga. Quando a gente está com a mente desperta, o nosso marido ou a nossa esposa, quando ele tem determinado comportamento diante da gente, eu vou falar aqui um pouquinho para vocês daqui a pouco, das pessoas que são nocivas para a gente, 4 tipos de pessoas que vai atrapalhar o seu processo de expansão de consciência, mas eu vou falar um pouquinho mais para frente. Mas quando você, porque, gente, desculpa, viu, porque a conexão falhou aqui no Instagram. Mas quando você começa a entender que esse processo de despertar de consciência simplesmente vai te tornar a pessoa que você nasceu para ser, que é essa pessoa na essência, que é uma pessoa onde ela derrete o ego e ela vai viver pelo espírito,
você vai ver que sua vida, todos os campos da sua vida vai começar a fluir, né, Zac? Sim, com certeza. Tudo é questão de escolha. Quais são as suas escolhas? Quais escolhas você tem tomado no seu dia a dia? Nossa mente é uma fonte de energia, que ela tanto produz das mil maravilhas para as maiores dores. Elas produzem o seu caminho, o seu futuro. O que você tem idealizado? Qual semente você tem lançado na sua mente para que você conquiste lá na frente? Quanto mais você é pessimista, mais frutas ruins você está colhendo. Com certeza você vai plantar sementes boas, você vai colher coisas boas. Plantou sementes ruins, você vai colher sementes ruins. É como você olhar hoje, nós estamos falando também poder pensamento, sobre a lei quântica, sobre energia. Você olha assim as leis quânticas, um celular. Todo mundo tem um celular hoje, nós estamos com o celular aqui, estamos gravando através do celular. E eu quero fazer uma ligação daqui para os Estados Unidos. Para uma pessoa, um conhecido meu, eu pego lá, eu disco o número, automaticamente eu consigo falar com a pessoa lá na frente, lá nos Estados Unidos, uma distância muito grande, que antigamente eu não conseguia. Mas como que eu consigo isso? Através das frequências que existem, que nós não estamos enxergando, que também transmitem a TV, o rádio, tudo através dessas sequências. E quando você tem um pensamento positivo, você se liga em algo positivo lá na frente. Quando você tem um pensamento negativo, você se liga em algo negativo lá na frente. Isso vai atrair isso para você. Então, quando você impulsiona, você sabe o número certo da pessoa, você disca daqui e você consegue. Mas você tem que saber realmente o que você quer da vida. O que você quer realizar? Qual a sua missão? E aí, através dessa missão, você consegue impulsionar essa energia em direção a ela. Eu quero um carro X, não é qualquer carro, então eu quero um carro X. Quando eu tenho essa missão, esse objetivo, essa meta, automaticamente minha energia é direcionada para ela e ela vai buscar maneiras desse veículo chegar até mim. Aí eu vou trabalhar com isso, vou guardar dinheiro X, então eu vou introduzir isso. Né, Ariana? A Ariana até inclusive tem um desejo de um carro grande aí, que eu não, né? Qual carro você gostaria, que eu não sei? O X35. Tá longe, tá perto, viu? Tá perto, chego lá. Vamos lá, voltando aqui para a nossa expansão de consciência. Observem, não sei se alguém aqui é pai, mãe, mas já teve contato com o bebê. O bebê, quando ele nasce com a consciência pura, plena. Quisera a gente tivesse a consciência de um bebê, de uma criança, né? Porque é puro, tudo ali é limpo. Ele nasce com o HD completamente zerado. Ao longo do tempo, o que a gente vai fazendo? A gente vai nutrindo a mente desse bebê, né? E o que eu quero falar aqui é para justificar, não é para justificar, mas é para explicar o comportamento de algumas pessoas diante de algumas situações, né? Porque cada um tem uma forma de reagir a diferentes situações que acontecem na vida. Então, quando a gente nasce, aí o Freud disse, né? E aí fala dele, que é o pai da psicologia moderna, né? Ele diz o seguinte, que a gente tem o ego, o id, o ego e o superego. O que é o id? O id são os nossos impulsos, né? São as nossas vontades. É o bebê, por exemplo, que chora quando quando a mãe dá o peito ou dá, né, quem não pode amamentar, dá a mamadeira, ele cala a boca, ele teve um impulso, um desejo da fome saciado. O superego é onde está imbuído os valores morais mais acirrados. Então, é o desejo de justiça, é o desejo da moral, do respeito, da ética. O ego vem justamente aí nesse meio, entre o ego e o superego. E ele vai fazer essa ligação, né, vai servir como ponte de ligação entre o id e o superego. Só que quem está alimentando esse ego ao longo do tempo são os nossos pais, né? Até os 12 anos mais ou menos, é quando a gente está pegando esse HD que nasceu puro, como de um bebê, e está sendo alimentado pelos pais, pela família, pela escola, pela política, pela televisão, e aí vem
todo mundo e joga um pouquinho de coisa naquele HD. A criança que nasce no lar, onde ela tem pais com consciência expandida, você vai ver que é diferente da criança que nasce no lar, que ela é educada e criada no lar, onde as pessoas têm disfunção familiar, né? É aquela família que já amanhece o dia brigando, tem aquele pai alcoólatra, tem aquela mãe submissa, tem aquele pai omisso. Então, essa família disfuncional vai produzir filhos disfuncionais. Essa família que tem uma expansão de consciência expandida, ela vai produzir, ela vai criar filhos melhores, claro, para o mundo, com consciência plena. Aí você vai me perguntar assim, Eliana, então essa criança que nasceu no lar disfuncional, ela não tem condições de se livrar, derreter esse ego de tudo que foi incutido nela? Tem condições. Despertar de consciência é isso, é quando você tem aquele estalo, e diz assim, epa, tá tudo errado aqui, eu não quero isso, não é isso que eu quero pra mim, não é isso que eu quero pra minha vida, e essas pessoas eu não quero do meu lado, isso aqui não tá me agregando, isso aqui eu não tô crescendo, eu não tô saindo do lugar. Gente, quando eu entrei no processo de expansão de consciência, eu fiz uma mudança drástica e brusca na vida. Até porque quando você começa a expandir consciência, você começa a se conectar com você e entender os seus sentimentos, as suas emoções diante das pessoas. Então, por exemplo, tinham pessoas que chegavam perto de mim, eu ficava nauseada, eu tinha reação física mesmo, eu ficava nauseada, eu ficava de mau humor. Por quê? Porque ela vinha com energia tão densa, e aí não é mal da pessoa, ela está no processo dela. Eu estava no processo mais evoluído. Então, quando essas pessoas vinham com essa carga energética pesada para mim, muitas vezes eu fui reativa. Quando não era no momento de expansão de consciência, eu realmente, às vezes, era reativa. Quando eu comecei a expandir, eu comecei a me afastar, eu comecei a ver que não valia a pena, até porque eu aprendi nesse meu processo que com tolos a gente não discute, né? A gente está tudo certo, legal, e cada um vai para o seu lado e evita o conflito. Então, existem 4 tipos de pessoas que vai impossibilitar ou vai retardar o seu processo de despertar de consciência. Eu vou dizer aqui as 4. Primeiro, você deve se livrar da pessoa possessiva. A pessoa possessiva, olha bem, quando eu quero dizer se livrar, não é que você vai sair correndo, vai se separar, nada disso não. Mas é que você precisa aprender a blindar suas emoções dessas pessoas, certo? A pessoa possessiva é aquela que não vai deixar você ir para canto nenhum. É aquela pessoa que vai querer que você vire a marionete dela. Você tem que se comportar assim, você tem que ser assim, você não pode andar com fulano, e começa a limitar a sua vida. Essa pessoa aí, você tem que aprender a lidar com ela, se você não puder, claro, se afastar. A segunda pessoa, quando você estiver ao lado de uma pessoa possessiva, pergunte-se o que essa pessoa, qual o grau de importância dessa pessoa na minha vida? O que ela faz de bom por mim? Quais são os sentimentos que despertam em mim? Se for sentimentos negativos, não é uma pessoa que vale a pena você estar de junto. A segunda pessoa é aquela pessoa agressiva, é aquela pessoa que está sempre na defensiva. Você fala alho, ela entende bugalho e já vem pra cima, porque ela tá sempre querendo um embate. Cuidado com essas pessoas, porque fatalmente ela vai impedir, ela vai atrapalhar o seu processo de despertar de consciência. Por quê? Porque ela vai estimular em você também o seu pior. Porque você não vai querer ficar por baixo, você também vai querer ser reativo. Então, quando você tem uma mente consciente expandida, ou você aprende a mediar o conflito, e aí eu vou indicar para vocês um livro aqui de Ivan Maia. É sensacional esse livro, A Fina Arte de Lidar com Pessoas Difíceis. A terceira pessoa é a preguiçosa. Gente, é aquela pessoa, aquele colega de trabalho que você tá ali se matando, suando, e nas equipes a gente vê muito isso. Tá o colega lá com 1000 coisas para fazer e o outro lá sentado no WhatsApp batendo papo. Já fiz as minhas coisas, sabe? E quando você vai ver, nem sequer a dele ele fez. E o colega tá lá fazendo o dele e o seu. Por quê? Porque o preguiçoso você está fazendo o seu e o dele, porque o preguiçoso está lá sentado. Esse daí vai sugar tudo que ele puder de você. E a quarta e não menos importante é a pessoa que denigre você. Cuidado! Pessoas que nos invalidam, essas pessoas a gente tem que estar distante léguas. Pode ser nossa mãe, pode ser nosso irmão, pode ser nosso marido, nosso namorado, pode ser quem for, nosso filho.
se denigre você, denigre a sua imagem. É aquela pessoa, por exemplo, que você está num hall de amigos e ela vai sempre buscar um ponto positivo para descascar uma ferida ali e sabe que aquela ferida vai sangrar para você se sentir menor do que ela. Dessas pessoas, se afaste. Essas 4 pessoas aí, com certeza, se estiver do seu lado, você vai ter um processo de expansão de consciência mais lento, porque elas vão atrapalhar o processo. Gente, rapidinho, bem-vindo, viu, gente? O pessoal que tá dando boa noite aí, tá participando, Antônio, Eli, Fá, a Nízia tava aqui, Débora também, boa noite, gente. Boa noite a todos aí, boa noite. Boa noite ao pessoal que tá chegando, boa noite ao meu primo Douglas, boa noite a todos. E uma das coisas que nós temos que ter é não ter medo. Não ter medo de perder. Porque o medo de perder faz com que você fique ali preso a situações ruins. Preso a um casamento que não está bom, preso a um sócio que está te defraudando, preso a situações mil, porque você está com medo. Medo de você realmente ali sair para uma escala maior. Se você percebe que aquilo está te atrasando, que aquilo não está te trazendo lucro, não está te trazendo benefício, não está trazendo crescimento, nada de bom, e você não consegue transformar aquela situação, você realmente tem que mudar. Então não pode se permitir ter medo, o medo de evoluir. E são muitos que têm medo de evoluir. Você olha ali a pessoa que chega ali, tem um cargo de chefia, e ele fala assim, não, melhor não vou pegar esse cargo de chefia, mas te ofereceram, estão querendo te colocar em um grau acima, mas você tem medo de focar naquilo e subir aquele degrau e acaba ficando na mesmice, preso, porque você tem medo. O que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? Se o universo está propagando isso, se você está tendo essa oportunidade, é porque você é capaz de estar ali naquela direção, à frente desse trabalho, à frente desse novo universo para você. E lembrando que é a sua vibração que vai atrair tudo isso. À medida que você vai vibrando, eu conheci pessoas que são excelentes vendedores, eles estavam vendendo muito bem o produto e eles cabiam muito bem como vendedores, mas eles não caberiam como líderes. E tem outros que estavam trabalhando como vendedores, não vendiam tão bem, mas ele reunia a equipe. A energia dele fazia com que a equipe estivesse mais introduzida, mais assim, um trabalhando em prol do outro. Então você vê assim, poxa, esse aqui realmente tem tudo para liderança. Por quê? Porque ele sabe montar a equipe. E o outro é ótimo vendedor, é um excelente vendedor. E às vezes as pessoas não compreendem essa energia que cada um destrava de uma forma, que cada um propaga de uma forma. Você olha assim, tem pessoas que são simplesmente assim excelentes para atendimento, elas estão ali na frente, na recepção, sorridentes, estão recebendo as pessoas. Poxa, essa excelente pessoa para você entrar em contato com o cliente, estar ganhando um novo cliente, e aí essa pessoa vai cobrar alguém. Ela não consegue, porque a energia dela não está voltada para aquilo, a energia dela está voltada para o atendimento ao cliente, recebê-lo de forma mais agradável. Enquanto aquele que vai cobrar, não é que ele vai ser desagradável, mas ele tem uma outra posição, uma outra postura, um meio. E quando nós estamos assim em cargos de liderança, em cargo de estar à frente de algum trabalho, nós temos que enxergar essas qualidades das pessoas, enxergar a energia que cada um propaga, enxergar como que ela se comporta no universo, como ela se comporta diante das pessoas. Então, se você vê que é uma pessoa assim, que ela está mais voltada para o atendimento, você tem que direcionar essa pessoa para esse lado. Você está vendo que a pessoa está mais voltada para o lado da cobrança, de estar ali em cima, olha, não é bem assim o serviço que eu quero, o serviço tem que ser melhorado, tem que ser mais aperfeiçoado. Poxa, cada um tem um ponto diferente. E isso aí é energia. Você chega perto de certas pessoas e você se sente muito bem. Poxa, eu chego perto dos Aquilícios e eu me sinto muito bem. Eu chego perto da Eliana, já não me sinto tão bem, eu me sinto meio travado. Não vale isso, coisa. não vale. Então, por quê, né?
É justamente porque é a energia que ele propaga, e tudo é energia. Você olha assim, o batimento cardíaco, segundo os cirurgiões, eu tenho alguns alunos que são cirurgiões, e eles comentam que dentro de uma sala é impossível você não encostar com a energia do outro, porque o coração seu, a energia propaga assim, não sei quanto de distância, você sabe, né? Não lembro não. Agora não lembro. É uma distância grande. Então essa energia, você está tocando na outra pessoa com a sua áurea, você está tocando, mesmo distante, você está tocando com a sua energia em outra pessoa. E quando você se sente mal com a outra pessoa, é que ele não está no mesmo ritmo que o seu. Ele não está na mesma sincronia que a sua. Ele está vibrando uma sintonia diferente. E quando você se sente bem com a outra pessoa, a pessoa está praticamente na mesma sintonia, no mesma vibe, né? Exatamente. No mesmo underground, né? Acho que é isso, né? Como que você tem se sentido dentro da sua empresa? Como você tem se sentido diante dos amigos? Os seus amigos têm propagado uma energia excelente que te tem trazido saúde? Porque quando nós estamos num ambiente que não nos traz esse gozo, essa atmosfera gostosa, nós começamos a ficar doentes. Perfeito. E aí você vê várias pessoas adoecendo. Eu estou estressado, eu estou não sei o quê. É a energia do local que você está. Poxa, eu amo fazer esporte, então eu estou lá fazendo esporte, essa energia me faz bem. Eu detesto esporte. E aí fico na energia dessa, ele automaticamente vai começar a fazer mal de alguma forma. Eu sei que eu preciso do esporte, eu sei que eu preciso fazer atividade física, mas até quanto eu tenho que ficar lá, até quanto eu estou ultrapassando ou não. Né, Eliana? Exatamente. O processo de expansão de consciência te permite você ser uma pessoa livre de medos. Por quê? Porque você tem tanta certeza de que você está aqui vivendo, que você nasceu para ser, que você passa a não ter dúvidas. Então, o importante é você se conectar na sua essência e você aprender a identificar quais são os pontos que estão te aproximando ou te afastando desse despertar de consciência. E aí, mais uma vez, eu vou falar do relato próprio, porque eu tive esse momento. Quando eu entrava em determinadas egrégoras são lugares, eu sentia mal-estar. Então eu disse, por que eu estou passando por isso? Eu tinha reações físicas, como eu falei, diante de pessoas e diante de ambientes também. Então, quando eu comecei a estudar, eu passei a estudar muito, sobretudo quando você começa a expandir. Lembra que eu falei no início, o triângulo, mente, corpo e espírito? Então você você não expande se você também não evoluir para o espírito. Quando eu falo de evoluir para o espírito, eu não falo de religião. Religião é o que vai permitir a sua conexão com o divino. Pode ser qualquer uma, é sua escolha, você é livre para isso. Mas existe um corpo, existe um espírito, existe uma mente que tem que estar alinhada na energia constante e sintonizada na mesma frequência. Veja, se eu quero ouvir uma rádio, eu vou sintonizar na frequência, porque se eu boto ela fora da frequência, o que acontece? A gente começa a ouvir aquele ruído, né? Então, um dos momentos assim, mais importantes que eu descobri nesse despertar de consciência foi justamente a perda desse medo que Isaac falou. Então, por exemplo, às vezes eu estava num ambiente que eu não queria estar e muitas vezes eu disse sim, né? E o despertar de consciência, quando vocês começarem nesse processo, vocês vão começar a dizer muito não tô com vontade, não. Mas você precisa se distrair, porque as pessoas entendem o seguinte, o despertar de consciência começa quando você começa a se conectar muito com você, com esse eu interior seu. O que faz? Você começa a se afastar um pouco das pessoas, porque você quer se conhecer. É o processo do autoconhecimento. E não existe processo de autoconhecimento com a mente distraída. Eu tenho que estar com a mente conectada. Conectada com quem? Com o vizinho, com o que está acontecendo lá na esquina, no jogo de futebol? Não, eu tenho que estar conectada comigo. Eu tenho que estar entendendo quais são os processos que estão acontecendo dentro de mim, diante de todas as etapas da minha vida. Então tem um exercício que se faz, eu vou propor aqui para vocês rapidinho, que vocês façam em casa. Construam uma linha do tempo. Porque Isaac falou muito bem do propósito e missão de vida. A gente já fez uma live falando disso, mas é um assunto muito amplo, de uma ampla abordagem. A gente precisa de mais tempo para falar. 1 hora a gente não consegue falar de propósito de vida. Mas esse exercício é bem rápido. Então você vai construir uma linha do tempo. O que aconteceu com você nos 18 anos e meio,
nos 24 anos, nos 32 e nos 37. Aí quando você fizer esse apanhado, tem que ser um momento assim marcante. O que aconteceu lá nos 18 anos? 18 anos eu fui mãe, eu me separei. Aí você que vai determinar a sua história. Quando você for olhar essas 4 etapas da sua linha do tempo, você vai ver que a sua missão de vida, o seu propósito de vida está justamente embutido aí e você não conseguiu enxergar. Por quê? Porque a sua mente estava distraída, a sua mente estava voltada para muitas outras coisas. Geralmente, quando a gente entra nos 37 anos, 36, 35, a gente começa a se despertar de consciência mais intensivo. E como é um processo que às vezes dói, né? Porque você vai precisar desconstruir um monte de... E normalmente você precisa desconstruir tudo, porque tudo que te disseram é verdadeira mentira, né? Quando a gente assiste um programa que a gente assistiu hoje de tarde, falando sobre o jejum, e me deu até uma certa indignação. Eu digo, mas meu Deus, por que não passa um negócio desse na televisão para as pessoas terem esse conhecimento aqui, isso aqui agregar, e bota não sei quantas horas de entretenimento que as pessoas não vão para canto nenhum. Isso eu fico indignada. Vem aquela sensação de querer justiça, de querer propagar essa informação para que mais pessoas se conectem com ela, mais pessoas sejam prósperas, porque quando você expande consciência, pode ter certeza, a prosperidade vai vir para você em um fluxo muito maravilhoso. Quando eu falo de prosperidade, eu não falo apenas do dinheiro, eu falo de convivência com sua família, sabe? Você tá no trabalho que você gosta, fazendo o que você gosta, está ao lado das pessoas que gostam de você e que você gosta. Porque quando você começa a expandir consciência, algumas pessoas naturalmente vão se afastar, porque lembra da frequência? Você não vai estar vibrando na frequência dela, elas vão se afastar. E é natural, um processo natural. Outras vão se aproximar, você vai começar a atrair para você pessoas que estão vibrando nessa frequência. Isso é muito bacana, né, Zac? Sim, com certeza. Nós temos que deixar algo de uma natureza menor para conquistar algo de uma natureza maior. Você olha o lutador, o Bruce Lee. Tem várias pessoas que contam sobre Bruce Lee. E chegou uma pessoa que queria aprender a lutar com o Bruce Lee. E ele chegou lá, Bruce Lee, conversando com ele, falou assim, encheu um copo de Coca-Cola ali. E era aquele copo lá que estava ali cheio de Coca-Cola. E ofereceu água para ele. Não, mas meu copo está cheio aqui ainda de Coca-Cola. Sim, dessa maneira. Enquanto seu copo estiver cheio de conhecimento e você não se esvaziar, não tem nada para te ensinar. Então nós temos que nos permitir, nos esvaziar para adquirir novos conhecimentos, nos permitir receber algo novo no universo. E hoje nós estamos ouvindo sobre o jejum, como o Hugo comentou. O jejum, quando nós fazemos jejum, é uma limpeza interna. Você imagina uma caixa d'água, você tem uma caixa d'água, e essa caixa d'água ela está suja. O que eu faço para limpar essa caixa d'água? Eu tenho que esvaziá-la para depois fazer a limpeza. Então, quando eu pego e faço um jejum, eu vou limpando o meu organismo, jogando tudo aquilo que é impuro fora, e aí quando eu comer, eu busco um alimento mais puro, e com isso eu tenho uma renovação das células, eu renovo a minha energia interna. Por quê? Porque eu vou pegar um alimento mais puro e introduzir em meu corpo. E quando eu faço o jejum, ele vai queimar as gorduras, vai queimar tudo aquilo que é negativo e jogar para fora. Antes dele queimar qualquer músculo, alguma coisa, que pensa, não, vou fazer jejum, não, ele vai queimar a gordura, aquilo que está sobrando. Até tem relatos de pessoas que emagreceram muito após o jejum, não sei quanto que emagreceram. Teve, nessa experiência, nesse documentário que a gente assistiu hoje, teve gente que em 5 dias perdeu 12 quilos. 5 dias. E ele perdeu o quê? A gordura. E aí ele voltou se alimentando com o quê? Dietas leves, então era vegetais e água. E uma coisa que eu achei interessante, que o doutor Juliano falou, Zac, foi o seguinte: quando você começa o processo de jejum, as células elas vão começar a entrar em autofagia. O que é isso? Eliminar aquilo que primeiro está fazendo mal para o seu corpo. Imagine que você botaram na cabeça da gente que quando a gente fica muito tempo em jejum, E aqui, gente, por favor, a gente não está recomendando nada, a gente não está dizendo que não faça, procura orientação dos profissionais, nutricionista, médico, terapeuta, para ajudar nesse processo. Mas é um processo que vale a pena, porque o jejum não só cura doenças, né? Ele não só regenera a sua célula, mas ele faz com que você tenha pensamentos mais puros, sua mente se torne mais criativa,
você ter um corpo santificado, né? Porque esse corpo, quando a gente fala de corpo santificado, não é aquele corpo cheio de músculo, não. Tá falando do corpo puro mesmo, do corpo bem nutrido. É aquela pessoa rejuvenesce, né? Porque a gordura a gente sabe que envelhece, envelhece bastante. Eu já fui gorda e sei disso e falo com propriedade disso. E a gente se eleva mais no espírito, porque quando a gente está com o corpo puro, o corpo santificado, a gente se aproxima mais dessa conexão com nós mesmos, né, Zac? Sim. O universo é pura energia. O universo é pura energia. E o que o universo quer? O que o Deus quer de nós? O que a força maior quer de nós? Seja a religião que você tem. A maioria acredita na Bíblia. E dentro da Bíblia tem um relato que fala de Adão e Eva. Quando Deus fez Adão, fez Eva, Ele criou o paraíso, um paraíso maravilhoso, com todas as frutas ali, com todos os pés ali, Ele poderia se alimentar de todas as frutas ali. Então Ele não criou fome, desnutrição, Ele não criou ali o ser humano para sofrer, Ele criou o ser humano para viver na sua totalidade, ser tudo aquilo que nasceu para ser. Ele fala assim, que você domine sobre todos os animais dessa terra. Então ele descreve que o ser humano foi colocado nessa terra para ser um líder, para estar na frente, para determinar o crescimento, a expansão desse universo, ir por todo mundo, né? E aí procriar e criar, né? Filhos, tudo. E aí ele expandiu. Só que o ser humano se perdeu nesse meio. Ele cometeu coisas que vieram a trazer uma natureza ruim para eles. É igual determinados alimentos. Ele falou assim, olha, só não come dessa árvore no meio desse jardim. E ele tinha que ter obediência, mas ele acabou comendo e acabou acontecendo tudo isso. O que acontece? Que alimento tem feito mal para você? Te dá até prazer. Poxa, eu amo uma coxinha frita. Feito. É bom para você o óleo? É bom a fritura? Não, mas eu amo, isso é uma delícia, não sei o quê. E quais são os males que eu estou ali trazendo para o meu corpo? Ou até aquilo que não é alimento. Eu amo cigarrinho, o cigarro é muito bom, não sei o que, me relaxa, me traz uma tranquilidade, não sei o que. E a longo prazo, o que está trazendo para você? Ah, mas eu gosto, todo dia eu tenho que beber minha cervejinha, todo dia eu tenho que beber. E aí, o álcool está trazendo algum benefício? Você está extrapolando? Está como? Tudo isso aí é uma energia negativa que você está trazendo para o seu corpo, trazendo para o seu universo. E com o tempo você vai ter a sua colheita daqueles males que você está ocasionando para você mesmo. E aí chega num determinado tempo da sua vida, você percebe que você está doente, você está fraco, você está com falta disso, falta daquilo. Por quê? Porque na sua juventude você não repôs, você foi desgastando. É aquele veículo sem manutenção. Chega lá, você olha assim, tá estragada a pintura, tá podre a carcaça do veículo, o motor já tá batendo, tá queimando óleo. Por quê? Porque o cara não cuidou. Aí você pega aqui umas relíquias que tem chapa preta, né? Você olha a Fusca ali, pelo amor de Deus, esse Fusca aí dava para nascer 2 vezes. O Fusca tá aí inteiro. Por quê? Porque foi bem cuidado e bem zelado. O seu corpo também. Ele é uma massa de energia que tem que ser bem cuidada. Qual energia você está trazendo para você? E o quanto você tem se permitido viver a totalidade de Deus para você, a totalidade do universo para você. Quando nós estamos na nossa totalidade, as vitórias vêm. Como eu já falei, a nossa mente, ela propaga uma energia e traz mais daquilo que nós pensamos. Pensamos positivamente, pensamos em coisas boas, e isso vai chegar até nós. Pensamos negativamente, pensamos em coisas ruins, vai chegar até nós também. Então, como você tem propagado essa energia? Como você tem se portado diante deste mundo? Como uma fonte de bênçãos, uma fonte de negatividade? Como você tem sido, Eliana? Eu tenho buscado ser cada vez melhor. Ainda não estou muito perto da perfeição, porque é um caminho ainda grande, distante, porque de vez em quando o ego ainda aflora, né? Mas assim, eu busco todos os dias e as pessoas estão sempre competindo e se comparando com outras pessoas. A única pessoa que eu me permito me comparar hoje é comigo mesma. Eu só quero ser uma pessoa cada vez melhor
para mim mesma. Por quê? Porque à medida que eu identifico que eu preciso melhorar todos os dias, claro que eu melhorando todos os dias eu vou ter uma sociedade melhor, uma sociedade mais saudável, mais próspera e mais feliz. E com relação a essa questão do alimento que a gente trouxe, relacionando o alimento ao despertar de consciência, isso é extremamente importante. Eu vou lançar aqui um desafio para você nesse momento. Que tal se durante 30 dias você aprender a substituir a sua farmácia, a farmácia da esquina, porque cada esquina que a gente vai ter uma farmácia, pela ida à feira. E quando você for à feira, você não vai à feira de carro, nem de ônibus, você vai à feira andando. Eu tenho certeza que são pequenas mudanças que você vai promover no seu hábito diário e que vai fazer grande diferença. Que tal se você aprender a respirar, e a respirar sem nicotina, por exemplo? As pessoas que fumam, elas têm dificuldade, elas não sabem respirar. E aí elas buscam o cigarro para ter esse prazer, né, da respiração. Então, quando você tem um despertar de consciência, você aprende que esse processo de respirar não é algo automático. Lembra que eu falei no início? Processo de despertar de consciência é quando você sai do piloto automático e quando você vem para você. Então, quando você aprender que esse processo de respirar é um processo lento e você vai se conectar com você, esse ar, você vai permitir que esse ar chegue lá no umbigo, lá embaixo no diafragma e você solte lentamente. Isso vai proporcionar uma sensação de prazer e você vai começar a olhar o mundo à sua volta com outro olhar. Então, tá encerrando já, a gente já tá nos últimos finais. Eu quero agradecer a presença de todos. Eu espero assim que a gente tenha tocado. Eu sempre costumo dizer e ouço dizer também, não é uma frase minha, mas eu ouvi, gostei, adotei. Se a gente durante essa live conseguir tocar o coração de uma pessoa para a promoção dessa mudança, né, de consciência, para esse despertar de consciência mais acelerado, mais rebuscado, para mim já tá valendo a pena. Isso é propósito de vida. Propósito de vida não é o seu trabalho, não é a sua profissão, não é a sua família. Propósito de vida é alinhado a você com todo o universo. Então, quando a gente fala de universo, é meio ambiente, são os nossos amigos, a nossa família, é o vizinho, é o amigo que está lá e não é amigo, mas é um conhecido, é nosso irmão, porque somos todos irmãos, que está lá na Austrália, tá lá na África, e a gente consegue se tornar melhor para fazer o mundo melhor para eles também. Então, isso para mim é que vale a pena, né, Zac? Sim, com certeza. Como você tem direcionado a sua energia interna? Lembrando que nós somos como um relógio. E o relógio funciona, um relógio acorda, sabe? Que funciona, cada engrenagem faz com que a outra funcione de maneira harmônica. Se você parar qualquer uma das engrenagens, bagunça todo o relógio, vai atrasar as horas, vai parar o relógio. Quando você tem uma atividade, todos os dias uma atividade física, você faz com que esse relógio renove a corda e com isso vai funcionar todas as engrenagens de acordo com como deve funcionar. Quando você alimenta esse corpo com uma alimentação saudável, o seu relógio vai funcionar de uma maneira coerente e vai manter a hora certa. Quando você estiver ali mandando a sua mensagem positiva ou negativa para o universo, se você estiver mandando a positiva, o relógio vai continuar funcionando de maneira coerente. Começar mensagens negativas para o universo, você vai trazer um dano para o seu relógio interno. E esse relógio interno, nós sabemos também que tem várias pessoas que desenvolvem úlceras, gastrites, problemas. Por quê? Porque o tempo todo elas estão focadas num problema, focado em algo que está deixando ele com pressão ruim, a pressão sobe, ela está nervosa, problemas até que não são dela, porque ela pega problema de outro e traz para a vida dela. E ela faz com que essa energia negativa faça com que o seu corpo acelere ou desacelere. Aí entra em depressão, ou senão ela fica ociosa. E as duas formas vão trazer malefícios para ela. E a alimentação, quando você come e ingere muita gordura, você vê que até a corrente sanguínea sua fica mais lenta. Por quê? Porque ela está ali descontrolada, descompassada. Como
você tem levado o seu dia a dia, ok? Eu quero agradecer a todos pela presença, lembrando que terça-feira nós estaremos novamente aqui com uma live, terça e quinta-feira, às 9 e 7 da noite, nós estaremos aí com uma live sensacional. Perfeito? Eu quero agradecer a todos, Deus abençoe e até mais. Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, Eliana Alcântara, Zaquevice 1272, Facebook e Instagram. Vai lá também no canal do YouTube, a gente tem canal no YouTube, lá a gente tá sempre botando as dicas. Tem também um grupo no Telegram, tá tudo aí no direct, que tá no Instagram, quem tá no Facebook também tá aí logo em cima, no perfil. Coloca aí no Linktree, tem nossos produtos e nosso canal lá para vocês adicionarem. Uma boa noite, um bom final de semana e expansão de consciência sempre para sempre. Beijo! Lembrando, a fé é o fim fundamento daquelas coisas que não se vê e a prova daquilo Nossa! que se espera, né? Vamos lá, Tchau, gente. Deus abençoe, até mais!